Você vai lá no canto de lá, você vai ver a transformação, que aqui é a maior transformação do estado, né, e do Brasil. A produção de grãos atrelado e impulsionado pela transformação. Leite, suíno, carne, peixe, tudo isso. E aí, pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Raízes do Agro, uma parceria entre o Agro Resenha e o Grupo Psim, que tem como objetivo perpetuar os valores das famílias no campo e o respeito pela terra. E nesse episódio eu tô aqui com o senhor Paulo Roberto Orso, que previamente a gente já soube que nós nos encontramos há uns 11 anos atrás, né, seu Paulo? É verdade. Na época que eu vim aqui fazer o painel de custo de produção de leite lá no sindicato. Né, e nós, como produtor de leite, presidente do sindicato, nós estávamos lá e trabalhamos juntos. É isso aí, cara. E você vê, né, em 11 anos, como mudou, né? Mudou completamente, tanto a região, nós mudamos, né? Nós mudamos, né? E a região mudou, a atividade mudou, enfim, a atividade cresceu, sim. A região cresceu, a Cascavel cresceu, enfim, isso tudo é muito interessante. Que feira que é aqui também. Viu, isso realmente a gente pode dizer que é a menina dos olhos do Paraná pro mundo. Sim, sem pro dúvida, mundo. Sem dúvida. Eu tenho dito assim, é uma oportunidade ímpar que você tem vindo aqui. Esse parque, para mim, em termos de organização, gestão, a amostra que tem e tudo, o comportamento, as oportunidades que você tenha, seja ela em qual área você pensar, tá aqui. Uhum. Então, eu digo que ela é, sem dúvida nenhuma, para mim, eu acho que é a melhor do mundo. Legal. Porque se você disser, mas não é a maior. Não é a maior. Ela muito não relativo, é a maior, né? tá? Mas se você disser assim, você acha que ela é a melhor? Eu acho. Ela é a melhor. Você tem aqui tudo que você imaginar, em todas as áreas você encontra aqui. De todas as cadeias produtivas, seja ela da carne, nós temos sistema cooperativo, nós temos a parte de geração de renda, os empreendedores todos aqui. Veja aqui onde vocês estão, mesmo dentro da piscina, mercado de máquinas, implementos. Cara, só esse parque aqui, da forma como é, você faz uma viagem aqui dentro, sim, né? É sensacional, a oportunidade que isso dá. Eu digo assim, se você vier aqui, principalmente o pessoal da região, a gente pensa, vamos para fora do Brasil, vamos ver uma feira não sei aonde. Nós temos aqui, no nosso terreiro, na nossa casa, no nosso estado, próximo aqui, no sul do Brasil, que eu acho que 70% da produção está no sul do Brasil, e no centro daqui nós temos tudo isso. Você vem num parque desse, é um parque tecnológico, é uma universidade a céu aberto, praticamente... Hoje mesmo nós tivemos a felicidade de representarmos como sindicato a Federação da Agricultura do Paraná. Recepcionamos aqui mais de 50 caravanas de todos os municípios, secretários da Agricultura dos municípios. Gente pra caramba. Mais de 50 praticamente municípios visitando hoje. Entrou até às 9 horas e estavam dentro do parque, passando ali pelo nosso stand. São mais de 3 mil pessoas. Nós esperamos dobrar esse até o final da tarde hoje. Então você veja, realmente nós oportunizamos, que eu digo todos que estão aqui, inclusive vocês, inclusive a Piscine, em todo esse grupo, esses atores que demonstram o que tem de melhor e de mais atual. É isso que tem aqui. Legal. Então por isso que eu digo, ele pode não ser o maior, mas é o melhor. Muito bom. Eu nem falei, mas o seu Paulo ele é produtor rural. Hoje ele ocupa a presidência, né? Estou na presidência. Sindicato Rural de Cascavel. É formado em agronomia. Isso. Pela Universidade Fundação Luiz Meneghel, em Bandeirantes, norte do Pará. Bom demais, hein? Isso lá em 79, 80, nós já estávamos dando os primeiros passos praticamente nessa atividade. Seja super bem-vindo aqui ao podcast, viu? Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, né? Obrigado pelo papo, pela lembrança do nosso trabalho junto, lá atrás, e já trabalhávamos em prol do agro. Em prol do agro, né? Levantando o custo de produção, tentando fazer a sustentabilidade. Coisa super importante, né? Muito, porque você trabalhando isso, é gestão e é sustentabilidade. Sustentabilidade da cadeia. Você diz assim, sustentabilidade do frango? Como? A sustentabilidade da cadeia da carne do frango. É isso aí. Claro que é. Seja ela econômica ou, enfim, a atividade como um todo,
são oportunidades. É isso aí. E já fomos, então, companheiros de trabalho. Isso é muito bom. Bom demais. Seu Paulo, e pra gente começar aqui, né, tudo, conta um pouquinho da sua história aí pra gente, como produtor, enfim. Bom, eu venho de família, como a grande maioria que está aqui, vamos dizer, na região oeste do Paraná e tal. Eu sou nascido no Rio Grande do Sul, né? Fui nascido no Rio Grande do Sul, comecei a ser criado no sul do Paraná e vinha e acabei caindo em Cascavel. E aqui eu falei, não, então acho que vamos ficar por aqui. Aqui tá bom, tá muito bem, uma cidade que me acolheu muito bem e dentro delas, meus filhos nasceram aqui agora, enfim. Nessa caminhada a família vinha vamos dizer, como a grande maioria, são os ciclos que tiveram os ciclos econômicos do Paraná, praticamente a gente faz parte um pouquinho delas. É para ver, eu não sou tão velho assim, né? Eu tô um pouquinho experiente, tá bom? Mas isso, vamos dizer, a gente veio pela madeira, né? Vamos dizer, meus avós, meus pais, enfim, vieram pela madeira. Ciclo da madeira e tal. E daí houve a transformação da madeira em agricultura. Área pequena, começando lá atrás, desmatando, fazendo o início do soja, onde a gente deixou de ser importador de alimento e começamos a caminhada para ser os exportadores, né? Hoje os alimentadores do mundo. Mas, enfim, nessa década de 70 nós começamos a transformar. E aí sim, uma parte começou a trabalhar na agricultura. E aí eu também saí para estudar, fazendo dentro das opções que se tinha, disse, não, vamos ficar na área e vamos continuar essa atividade. E aí nós fui para Curitiba, de Curitiba fui para o norte do Paraná e acabei me formando lá. Legal. Voltando, ficando nessa área mesmo, eu chegando aqui, fui representar umas empresas e na produção, lá em 80, por aí, eu já estava indo para o Mato Grosso. Olha aí, quase que a gente se encontra, que eu sou de lá, né? Você é do mundo? Então, tá vendo como esse mundo é pequeno? Você tava vindo pra cá, você nessa época nem tava vindo de lugar nenhum ainda, você tava, se duvidar, no colo da mamãe. E aí eu já tava indo pro Mato Grosso, então, numa área de semente, de produção de grãos, na época 2 empresas fortes, e eu fui fazer os primeiros campos de soja, praticamente na região ali do Chapadão dos Gaúchos, que eles chamavam, hoje Chapadão do Sul, né? Hoje Mato Grosso do Sul. Mato ali, Grosso do Sul, divisa quase com Goiás, ali, Paranaíba, Cacilândia, e antes de Costa Rica, eram essas fazendas, uns grupos grandes que nós tínhamos ali. Os primeiros armazéns de muita produção de arroz, né, semente de arroz, e nós iniciamos ali uma atividade nesse sentido. Aí, dali 2, 3 anos, estava vindo o meu primeiro filho, você veja, naquela época, você veja como a coisa evolui muito rápido, né? Naquela época nós estávamos ali, não tínhamos médico, não tinha nada, onde nós estávamos 100 quilômetros de distância, sem infraestrutura, sem estrada, cara, era assim, era radioamador e Toyota, quando muito, e avião. Aí se fosse por aí, você vinha, senão não. Eu falei, eu acho que começou a aumentar a família, a gente não sabe o que vai ser e tal, vamos para Cascavel. E aí voltamos de Cascavel e aí continuamos, né, como profissional nessa área e tal. E aí também iniciamos as primeiras áreas e aí fomos pegando gosto e vontade por isso e estamos até hoje na agropecuária diversificada. Hoje, como um todo, nós produzimos, nós temos aí uma produção, nós fazemos parte da integração de aves, aves de corte, né? Produzimos leite, gado de corte e grãos, além disso. Então tem uma diversificação que dá, vamos dizer assim, pelo menos dá para se divertir bastante. Hoje eu entrevistei a Cirlei também, que inclusive é o do episódio anterior a esse aqui, a Cirlei Benetti. Sim, nossa parceira também. Comunicadora aqui do Paraná, né? A voz do muito agro querida, do Paraná. Gosto muito dela. Então, e aí ela tava falando, eu perguntei um pouquinho das características e uma coisa que chama muita atenção aqui na região é justamente isso que o senhor comentou, né? As propriedades, diferente da minha região, por exemplo, no Mato Grosso, que as propriedades são grandes, enormes e tal, normalmente é monocultura, né? E aqui sempre tem várias atividades dentro da fazenda. É verdade.
verdade, Paulo. Você veja, o perfil do Paraná, ele é de pequenas propriedades. Se você olhar o perfil, quase 90% do Paraná são pequenas propriedades abaixo de 72 hectares. Então, a diferença da tua região, 72 é quase a sede da fazenda. É a chácara. Aqui é a propriedade. O cara, o fazendeiro aqui é igual a sede lá da tua região. Mas, enfim, e nesta sede, com essa oportunidade da força do agro aqui, do sistema cooperativo, do associativismo, ele impera e faz a diversificação. É isso aí. Então é a base também de todo o sistema cooperativo que você vê por aqui, é isso. Nós temos as maiores cooperativas, as mais fortes, e essa, vamos dizer, diversificação que faz das propriedades. Propriedade pequena, com 3, 4 atividades, e fazendo com que nós tenhamos uma economia que vocês veem. Quando chegam aqui, o show rural, claro que ele é um pouco diferente, mas a região em si, ela é assim, ela fervilha, ela está fervendo, ela está sempre assim. Em algumas situações de visitantes de outras regiões, chega aqui e diz, nossa, vocês têm um ritmo maluco. E para nós estamos no ritmo normal. Quer dizer, mas é essa diversificação, essa força, essa coisa que gira. E eu digo assim, o agro não para. Como a gente faz parte do agro e a região é agro, total. Ela... felizmente, realmente não para. Não parou na pandemia, não parou em época nenhuma, justamente por essa característica. E aí você pega a pequena propriedade que tem lá a família cuidando, ela ou tem a horta, ou tem a fruticultura começando, ela tem o frango, ela tem o suíno, ela tem, além disso, ela pode ter o frango e o peixe, né? Então você veja que isso gera uma economia que está em ebulição praticamente todo dia. É isso aí. E essa, na minha visão, é a melhor reforma agrária que tem. E dentre a melhor reforma agrária, é a melhor distribuição de renda que poderia existir. Ontem eu recebi no stand do sindicato um prefeito daqui de perto, da região, e ele dizia assim, pois essa diversificação e essa oportunidade que a gente tem lá faz com que o chequinho do leite, estamos falando em pequena propriedade, sim. Você diz assim, o chequinho, e às vezes é checão, mesmo a pequena propriedade tem checão, mas o chequinho do leite, aí você tem a renda mensal, bimestral você tem do frango, aí você tem semestral das lavouras e do peixe, enfim, o suíno também você tem por aí, o corte talvez um pouco mais, é anual, mas você veja até a diversificação de entrada de renda. E este chequinho que a gente fala, essa entrada da renda, ela não vai para fora. Não, fica ela aqui, cai dentro do município e faz a economia local ser privilegiada. E aí você diz assim, por isso a distribuição de renda maior do mundo. Por quê? O chequinho faz o giro, ela faz o comércio, a indústria local, essa distribuição, porque o meu dinheiro gira na minha avenida, ela gira no meu terreiro. Cara, isso eu acho demais. Assim fantástico. Por isso que essa região é essa diferença. Sim. E até inclusive quando a gente estuda a economia, né, a gente muitas vezes as pessoas em geral, né, elas se apegam à receita direta, vamos dizer assim, né, o tanto que o produtor recebeu em cima daquilo. Só que a gente esquece de olhar as indiretas e as induzidas, né, que é um terceiro, porque é o seguinte, uma região que prospera, ela tem obviamente uma revenda, né, que vai vir, é um lugar indireto, né, só que você tem o supermercado, cara, você tem a borracharia, você tem... Se você quer ver, vamos olhar só aqui, ó, onde nós estamos aqui, eu, você e o pessoal de apoio aqui, veja as máquinas. Né? O que é que nós precisamos? Tudo que nós temos, você tem o óculos, né? O meu tá no bolso, mas nós temos o óculos, então a ótica tá dependendo de nós, do agro. Eu digo olhando para mim agora. Sem dúvida. Roupa. Aí nós produzimos o algodão e tem a loja de roupa ali. Então a loja está aqui, a de roupa. Aí a loja tem que ter o atendente precisa ter educação. Ele precisa, daí nós precisamos de transporte, daí nós precisamos o combustível. E aí crescendo. Educação, saúde, alimentação, vestuário, até diversão. Nós precisamos ter. E aí nós precisamos criar até. Quando eu passei ali tinha um parque de diversão, né? Então tem que ter. E aí nós temos que ter aqui até o turismo rural. Por que não fazer disso mais uma atividade? Então você crescido, veja, né? você que começou e disse, esse é o direto e o indireto. Pô, tem muita coisa. Cara, quando dizem de Cascavel, assim, a gente brinca até mesmo dentro, às vezes até com o secretário de Agricultura, dizendo assim, porque eles dizem, Cascavel é a capital da produção. Beleza, ela é a capital da produção. É a cidade que tem maior diversificação de oportunidades dentro do agro. Nós temos da flor do peixe ornamental, que
exporta para o mundo, até as grandes lavouras que nós temos da soja, milho, enfim, que nós temos aí a produção de grãos e fibras, né? E a transformação por excelência. Mas tudo isso depende de um indireto que faz a força. Eles falam em 34% e eu digo que nós chegamos a quase 80%. Cascavel. Porque se eu sair da Cascavel e entrar em Matelândia, Céu Azul, Toledo, ou seja ainda, onde for, é mais. Tem municípios que é 90% do PIB, da renda, do movimento é agro. É isso aí. Tá? Então, por isso que aqui realmente em todos os, vamos dizer, em todas as épocas ruins, nós tivemos uma recuperação um pouquinho melhor. Justamente por isso. O direto e o indireto que isso traz. Tudo que você viu aí você diz, não, mas Cascavel tem universidade. Vá lá na universidade e veja quantos alunos matriculados são que vêm do agro, que vêm do entorno, que vêm... Claro, tem gente do Mato Grosso e de repente são fazendeiros do Mato Grosso, são produtores lá na tua região que também vieram para cá, né? Então você veja que esse indireto é muito grande, é isso que fala. Eu ia dizer, olha aqui em volta, nós temos ali o pneu tem a indústria, o comércio e o borracheiro. Isso aí. Né? Pô, mas daí o cara que faz tudo isso, ele depende de tudo isso que nós falamos. Tudo isso que nós alimentação. Então você vê, ali tem o cano, tem a mangueira hidráulica, precisa a oficina especializada. Cara, vai longe, né? E aí vai. Mas isso é a grandeza que isso a gente fala. E, São Paulo, uma coisa também que eu acho que é muito interessante, né, que a gente até estava conversando ali atrás, como cresceu, né, a região, e isso passa muito pelo que as famílias rurais fizeram, né, no passado e tal. E, pelo que o senhor contou, o senhor viu essa evolução ao longo dos anos aí, verdade. Né? E história de famílias como a do senhor, eu acredito que seja muito comum aqui na região, né? É porque, na verdade, por isso que nós temos aqui na cidade uma praça do migrante. Porque Cascavel, quando sendo um polo, né, ele é um centro geográfico. O pessoal vem para cá. Esta faz a distribuição de todos os serviços hoje para a região. E favoreceu também a migração. Né? A migração de outras regiões do estado. Nós viemos subindo do sul. Então você vem do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, vem para o Paraná e parte das famílias aqui, como foram as desbravadoras, na época que vinham até de carroça, vinha de não sei o quê, os primeiros chegando aqui, lá no tempo da encruzilhada que eles falavam, que era o primeiro do nome de Cascavel, era encruzilhada, não sei. Né? Então você veja, isso foi... E não faz tanto tempo assim, né? Se você olhar, a cidade tem 70 anos. Cara, é ontem, 70 anos na história é ontem, né? Do jeito que ela é hoje, assim... Não faz... Exatamente. E por isso que eu sempre falo que os produtores são, assim, quem começou isso lá atrás tem que ser lembrado, né? E eu queria que o senhor trouxesse pra gente, dentro desse contexto, quais os principais fatores ou as principais características que, tanto em termos técnicos como em termos de empreendedorismo, o senhor acredita que fez com que a região se tornasse o que é hoje, cara? Pensando nas famílias, né? Eu vou dizer para você, Paulo, que primeiro foi o homem, né? O homem, vamos dizer assim, nós tivemos a colonização que veio miscigenada por praticamente todas essas, por isso que eu disse, temos a pasta do migrante, que você vem do sul, você vem de gente do norte, você trouxe de São Paulo, você trouxe de Minas, então convergiu toda essa força de trabalho e o desbravador ele vem abrindo. E encontrou aqui, claro, que a parte principal que dizem assim, né? Você, para ter um bom plantio, você tem que ter primeiro uma cama para onde você vai depositar essa tua semente em condições dela prosperar. Isso nós encontramos aqui. Eu digo nós, todos os migrantes que vieram e fizeram dessa região que ela é hoje, justamente pelo que ela tem. Nós estamos numa terra abençoada, olha esse sol que nós temos, né? A chuva era muito regular. E aí a transformação, claro que passou, os primeiros vieram pela erva, depois passou a parte da madeira, da industrialização, que nós tínhamos pinheiros e tudo, e passou pelas 3, 4 fases que aconteceu, vamos dizer, da própria da indústria da madeira. Começou a terminar a indústria da madeira, os primeiros visionários que vieram começaram a trazer a primeira semente, vamos dizer assim, lá, por incrível que pareça, na Associação Rural, que é o início do sindicato, em 1953 iniciou a Associação Rural, que foi o primórdio do sindicato. Sim. Né? Os primeiros que chegaram aqui foi a primeira entidade que se formou dentro de Cascavel. E desta começou a vir as primeiras sementes do sul para dizer assim, dá um punhadinho de trigo aí para ver se dá trigo.
né? O milho, a mandioca, a batata, isso vem dentro da carroça. Sim, claro. O cara vem pra cá, ele tem que ter isso trazendo, lá. Né? Mas aí começaram a trazer essas primeiras sementes. E aí começou a se fazer os campos. E aí se viu a oportunidade. Aí em 70 o boom da soja. E aí ninguém mais segurou. Por quê? Nós temos a condição favorável de solo, de água, de sol. E aí, o que mais você precisa? E a força do homem que foi sempre, eu digo assim, ele é um ator, um artista, né, por excelência, extremamente eficiente. E se as políticas públicas não atrapalhar, nós podíamos ser até melhores. Maior, né? Por isso essa pujança que nós temos hoje. Claro que aí veio o associativismo, aí veio as cooperativas, aí foi se criando blocos e nisso foi se criando a força, a união, o trabalho conjunto. E aí, claro, que um pequenininho somado ao outro, que nem diz assim, nós chegamos como um grão, né? Mas unidos, nós enchemos caminhões. Então, essa foi a diferença. E essa é a diferença da região oeste do Paraná. Que legal, cara. E assim, uma coisa que o senhor falou que eu acho que é bem interessante, né? Os primórdios do Sindicato Rural, que foi a associação, né? Associação Rural de Cascavel. De Cascavel. Conta um pouquinho, cara, como que funciona esse sistema, né? Porque assim, eu conheço bastante porque eu trabalhei no sistema FAMATO, né? E conheci da Federação de Mato Grosso, né? No Instituto lá de Economia. E no CPEA eu conheci muito o trabalho da CNA, né? Que foi o trabalho que a gente fez aqui. Isso, lá que em 2011. Vieram aqui fazer o levantamento de custo dentro de uma cadeia produtiva. Isso. Mas explica como que funciona essa questão do sindicato rural também, né? Como que é essa parte do processo? Então você veja, quando veio os primeiros, vamos dizer assim, que começaram a criar e começou a se formar as primeiras associações, e aí veio porque a associação, quando foi fundada em 53, então se fez lá uma casinha e ela era quase que, como que eu vou chamar? Ela foi quase a primeira cerealista, né? Ela só não comercializava, mas ela fazia o fomento, ela tinha ali um material de couro, ela tinha o básico para pecuária, ele tinha o básico da pecuária da época, né? Sim. As primeiras sementes que poderiam se trazer de tudo isso, e formou-se assim quase que um bodegão. Sim. E ao mesmo tempo uma associação de produtores que começaram a se reunir. Esses não eram só produtores, eles começaram todos, vamos dizer assim, as pessoas que vieram para cá. Nós tínhamos juízes, nós tínhamos os promotores, nós tínhamos o pessoal do comércio, que já tinha um pezinho, né? Tem a propriedade, já tinha um pezinho lá, o industrial, e aí começou a formatação disso, e com isso começou-se a desbravar o solo, porque até então o pessoal vinha para olhar para cima, ele dizia assim, o pessoal só vem e olha para a copa. Pô, aqui é uma região de madeira, né? Aqui, olha o pinhal que tem aqui. Só olhava para cima e dizia assim, você quer, Paulo, esse chão de presente? Pô, nós não sabemos nem o que fazer com isso, pagar imposto. Não, te dou de presente, vai, leva. E aí que louco. O pessoal, é uma loucura, né? Pensar que isso aqui foi assim, e ontem, né? Ontem, cara. Aí você diz assim, pô, vocês estão falando o quê? Do centenário? Não, senhor. Não tem nenhum centenário nisso tudo. Verdade. Você veja o que é que já passou, a transformação que a gente teve aqui. Então, a Associação Rural, e aí por força de legislação em 67, então a força da legislação disse assim, olha, as associações terão que virar sindicatos rurais ou patronais ou laborais, enfim, para fazer a parte do que era, vamos dizer, o primeiro sindicato em 67, quando teve a carta constitutiva, né, pelo Ministério do Trabalho e tudo, começou assim, tinha o presidente, 2 médicos, 2 dentistas, começamos a fazer assistência de saúde, praticamente se fazia no sindicato. Eu tenho colegas, amigos, que dizem assim, sabe qual foi meu primeiro emprego em Cascavel? Eu era médico do sindicato rural. Olha aí. Quando ele, por força da legislação, teve que criar. Então ele fazia, daí já tinha também a cooperativa, o cara era médico do sindicato e depois fazia também um espaço de tempo lá na cooperativa, fazia o quê? Nós tínhamos os gabinetes de dentistas e o pessoal vinha tanto no sindicato patronal como também no laboral. Você chegava no laboral, e onde eram as pequenas propriedades, os 2 sindicatos, era praticamente hospital regional. Você chegava, tinha jipão, tinha aqueles Jeep, a Rural, Toyota, esses eram os carros que vinham para trazer as pessoas do interior para fazer a consulta, para vir buscar remédio, para fazer o quê? E eles vinham
nos sindicatos. Esse foi o início. E aí, claro, aí começou o desenvolvimento, aí começou o conhecimento, e aí nós começamos, os sindicatos começaram através das federações, da confederação, da CNA, que daí é a história que você participou junto tudo, trazendo a oportunidade para esse produtor se capacitar, receber o conhecimento e dentro da família rural e colaboradores ele começar o desenvolvimento que você viu hoje. Sim. Em 70 anos, vamos dizer assim, Cascavel se transformou do nada ao que você viu aqui. Sim. Uma cidade de 350 mil habitantes, com a indústria sem chaminé da saúde, que é o segundo centro médico e de investimento que é Cascavel do Paraná. Nós temos aqui quase mais de 10 universidades, então ela é do conhecimento e é um polo universitário regional, e essas coisas, e mais o sistema cooperativo forte, mais o sistema de produção, e aí todo esse mercado que você está no nosso entorno. Isso aconteceu. Isso o sindicato vem acompanhando e ele, vamos dizer assim, ele foi um dos transformadores. Do início da primeira sementinha que chegava um e dizia assim, eu trouxe aqui um saco, vamos dar para a turma para plantar isso. Planta o arroz, planta lá uma semente de trigo, vamos ver se dá trigo que nem dá no Rio Grande do Sul. Aí vem a primeira semente de soja, aí o primeiro maquinário, que era aquele que o cara vinha, as trilhadeiras, né, primeiro, mas eu andei na primeira coletadeira automotriz que chegou. Aí você tinha as classes americanas, vieram as alemãs, né? Chegando aqui, aí você tinha o quê? O corte, entrava, lá atrás tinha 3 ou 4 nas bicas ensacadoras, o cara ensacava, tinha outro que costurava e jogava e ia largando no campo. A sacaria ficava esparramada no campo, e aí passava o pessoal carregando, então os caras jogando em cima do caminhão. Essa foi o início da Cascavel. Essa mecanização em Cascavel. Se você parar pra pensar, né? Cara, isso foi ontem. E você pega as tecnologias que existem hoje, trator, né? Pô, na época, imagina, cara, você ter que... Viu? A grade era um triângulo de madeira com os garfos para baixo, como se fosse um pente, uma escova de cabelo. Essa era a grade. 2 boi lá na frente, o cara sentado em cima e chamando, né? Venha pintado, venha não sei o quê e tal. Você entrava nas áreas já da indústria da madeira, que você entrava embaixo do pinhal, você já via o quê? Eram as juntas de boi, né, 3, 4 juntas de boi fazendo aquela composição, e aí para dar o arranque na tora para levar para carregar. E essa transformação entrou na agricultura também. A agricultura, vamos dizer que era praticamente braçal, se passou os ciclos de todos. Aqui entrou café para tentar chegar aqui e ficar, mas o clima não ajudou. Tivemos aqui o algodão, teve o algodão, teve tudo. E hoje nós somos o que somos. Cara, mas isso aí é a construção, né? Você entendendo... Você veja o conhecimento, porque você pediu, você estimulou em relação à tecnologia. Sim. E aí hoje nós estamos dentro de uma feira, dentro de um show, que daí você disse assim, o que é isso aqui? Um show técnico. Uma universidade de oportunidades. E aí você vai de A a Z. O que você falar, de A a Z tem aqui. E chega ali na frente, no espaço tecnológico de inovação, startups. E aí é o que tá. Amanhã nós estamos aqui e vai passar aqui o carrinho com controle remoto que você já vê na lavoura. Verdade. Tá? Então antes se dizia assim, para ilustrar isso tudo, você queria castigar, às vezes o pai dizia assim, vai estudar, porque se você não estudar você vai ter que ir para a roça. Vai ter que ir pra roça, né? E aí hoje o cara diz assim, cara, pra você voltar pra roça, você tem que ir lá estudar. Vá lá estudar pra poder voltar pra roça. Cara, tecnologia, você entra dentro de uma máquina, 3, 4 painel, tudo digital, satélite, né? Tecnologia. A informática, agricultura de precisão, tudo isso precisa. Hoje, para ser um operador de máquina no campo, o cara precisa ter o básico. Porque ele tem que fazer uma operação, ele tem que ter. Eu hoje saio plantando e você tem, né, um monitor de semente. Antes era um peão que tinha que olhar lá, cai o grãozinho, aí entupiu. Tá? O badeco, né? Hoje o trator sozinho, a máquina lá, o monitor de semente, pip. Deu problema, para a máquina. Essa é a evolução. E eu digo assim, você disse que nós chegamos aqui de carroça e você ontem chegou de avião, a jato. E nós estamos falando... Um baita aeroporto, hein? Num baita aeroporto, que vai passar a ser o aeroporto regional de cargas. Logo, já está se falando e já está se buscando, o poder público municipal está buscando isso. E olha a perspectiva que isso abre, então nós temos que buscar agora, daí você vai dizer quais os desafios
para frente, nós, como entidade representativa e buscando isso, nós temos que procurar segurança jurídica, propriedade, e aí você tem que buscar conectividade. Para fazer uso de toda essa tecnologia que vocês oferecem dentro do parque, lá nós precisamos ter conectividade. E aí nós podemos usar isso com maestria, que é o homem que sabe fazer. Até essa pergunta, assim, pra gente finalizar aqui, que eu queria trazer um pouco. A gente sabe da importância de toda essa construção que foi feita pelas famílias, né, as cooperativas, o senhor comentou também muito bem, pra gente suprir, porque assim, a gente tem um mundo que cresce, o Brasil cresce, mas tem outras regiões do mundo que crescem também, e a gente precisa, essa turma precisa comer. Como que o senhor enxerga a participação? Assim, hoje o Paraná já tem uma participação, especialmente a região aqui, tem uma participação muito importante no Brasil, né, e também nas exportações. Quais são as perspectivas que, na sua visão, assim, o senhor tem para o futuro? O que vocês estão olhando aí para frente? Olha, eu vejo assim, a nossa responsabilidade, que não é nem nós que estamos olhando, o mundo inteiro está nos olhando. E como região privilegiada nesse sentido, que somos o Estado, nós somos talvez 10% do território e responsável por 30 e poucos % da produção. Então você veja, nós somos aqui, é que nem o estado do Paraná, né? O cara é pequenininho, tem 2,3% do território e ele é o maior exportador de frango, ele é o maior exportador de peixe, ele é o cara. O cara. Então o que eu vejo do futuro é assim, o mundo está nos olhando. E o desafio é esse SG, é o SG aí que tem, né? Que agora é sustentabilidade, meio ambiente, e você vender o selo para você chegar lá. No mundo. Eles querem o alimento e, ao mesmo tempo, eu acho que isso são ferramentas até de proteção de mercado. Porque dúvida. Se você disser assim, quem mais briga conosco? Eu acho que a gente pode entrar um pouquinho nessa área também. Pode, tá. Um pouquinho. Então, aí, quem mais briga conosco? É a França? O que a França faz? Ela realmente precisa segurar o homem do campo lá também. Tem. E para isso ela precisa de subsídios pesados. E é pesado, hein? É pesado. Por isso que eu digo, quem é que briga conosco? É quem tem um subsídio muito grande. E aqui nós não temos praticamente subsídio e nós somos uns fortes concorrentes, porque somos eficientes. Lá atrás, quando a gente falava, se você procurar, eu estive essa semana no Porto de Paranaguá e tem lá quase o túnel do tempo. Você vê lá, quando foram inaugurar os primeiros berços, e se dizia assim, Paraná vai explodir porque produz 2.000 quilos por hectare. Isso era 70 sacos por alqueire, era uma festa tal. Hoje você vai ali, o pessoal está dizendo, olha, isso aqui, se não caprichar muito, dá 220 sacas por alqueire. Então você está colhendo quase 6.000 quilos por hectare. Chegou, aliás, em 7.000 quilos. Esta evolução é que realmente preocupa o mundo. Aí nós temos que estar, e as entidades então estão fazendo com que a sensibilização para que o produtor aprenda mais isso. No conhecimento ele tem que saber, a água é finita, essa é a primeira preocupação. O ambiente que nós recebemos, eu acho que nós temos que deixar para os filhos e netos. E essa é a questão, sustentabilidade. O Paraná já fazia isso na década de 70. 80, quando começou, foi o primeiro estado que começou. Plantio na palha. Conservação do solo na área tropical, diferente da área lá que nós temos da Europa. Tem o clima temperado, né? O clima temperado, europeu, para um clima tropical, totalmente diferente. Nós chegávamos aqui e virava as terras, né? Pulverizando, porque veio com a cultura do imigrante. Do imigrante, daí já é o imigrante. Ele veio e fazia isso. Pô, mas aqui não funciona, aqui tá louco. Então o quê? Criar, aí teve um maluco, que não era maluco, era um visionário, né? Um visionário que resolveu plantar na palha e dizer, pô, cara, achou o ovo de Colombo, né? Aí entrou a microbacia. Quando a gente fala microbacia, num estado que ele é de pequena propriedade, 90% são propriedades abaixo de 70 hectares, então se eu não entrar eu, você e eles, na mesma microbacia, nós vamos perder solo e água. Aí se fez o quê? A microbacia, que era o quê? A conservação de solo, saindo da curva de nível, da curva em desnível para uma curva de nível, para nós segurar a água em todas as instâncias da propriedade, através do que? Uma microbacia integrada. Eu até a minha divisa, você até a divisa com ele com o outro, e nós fazíamos uma microbacia, protegendo o rio, a água lá embaixo, segurando a água lá em cima, nas bases lá, nos burunduns, né? No plantio da palha, não deixando a água fazer isso.
Por isso nós chegamos nessa produtividade. E isso agora tem que agregar a tudo isso a questão que nós temos que convencer e mostrar que nós sabemos fazer, conservando, menos uso de defensivos agrícolas, muito mais produtividade, qualidade no alimento, que nós temos que alimentar 80% do nosso mercado é o mercado interno e o externo também. Então a qualidade que vai para lá tem que ser o que tem aqui. Aí nós temos que ter qualidade, sanidade, que nós sabemos por excelência é o nosso maior patrimônio que nós temos aqui, e essas coisas hoje dentro do ECG, que é sustentabilidade e a produção com qualidade, sustentabilidade, e é o selo que nós precisamos ter. Esse é o nosso próximo desafio, usar a tecnologia que tudo tem aqui para que o homem possa fazer com excelência, com sabedoria, com sustentabilidade e preservando o meio ambiente. Tem um desafio grande aí muito pela grande. frente, né? E não é muito longe. O amanhã está perto. Se nós formos olhar a água, a piscicultura que nós somos aqui, o maior produtor, temos aqui ao lado a capital da produção da tilápia, né? Que nós estamos falando em exportar tilápia para o mundo. Nós precisamos começar a fazer a reciclagem da água. Como você pega a água da chuva para fazer lá a aplicação e tal, para não desperdiçar, o peixe vai precisar fazer isso, porque nós não temos água para fazer a expansão. Tem bastante coisa, tem bastante desafio, né, seu Paulo? O tempo passa rápido, né? Poderemos ficar aqui por horas, né? Pois é, mas já acho que já conversamos. Conversamos bastante coisa já. Eu ia dizer, mas não mentimos. Não, nem um pouco. Eu quero dizer, já menti um monte, hein? Não mentimos nada. Isso é a realidade, é o que eu tô vendo aqui, nesse parque. Não, quem tá aqui, esse é o quem parque. roda aqui, anda num corredor desse e você vai ver a diversidade de chegando plantas. De avião, você enxerga. Você vai lá no canto de lá, você vai ver a transformação, que aqui é a maior transformação do estado, né, e do Brasil. A produção de grãos atrelado e impulsionado pela transformação. Leite, suíno, carne, peixe, tudo isso. Essa é a grande produção. Isso é o que empurra. Se ontem nós tínhamos um boi sanfona, hoje nós temos 3 boi enquanto tinha um sanfona. 4, quem sabe. Dependendo. Mas muito bom. Muito obrigado por senhor ter te destinado um tempo aqui para conversar com a gente. Eu agradeço a oportunidade, né? Seja sempre bem-vindo aqui, né? E acho que foi legal a gente conversar um pouco sobre as questões, né? Como o Paraná chegou, né? Essa região chegou onde está hoje. Lembrar, né? De quem fez, de quem construiu lá atrás, porque isso tudo foi esforço e visão, né? Então, obrigado por senhor ter participado aqui com a gente. E parabéns aí pelo trabalho que vocês têm desenvolvido ao longo dos tempos. Obrigado pela oportunidade, obrigado pela lembrança, né? Lá e de atrás, rever os amigos aí, colegas lá atrás. Bacana. Então, isso é muito legal. Isso é o nosso Brasil, né? E a gente pede que isso realmente permaneça assim. E fiquei feliz de ver a cidade, viu? Parabéns pelo que vocês fizeram. Eu sou suspeito em falar, mas esta cidade é maravilhosa. E para quem quiser aí seguir o trabalho do senhor, como é que a gente pode... Nós temos toda a nossa mídia social, nós temos a página, nós temos Instagram, enfim. Do Sindicato Rural. Nós temos o nosso pessoal de comunicação, enfim. É isso que a gente faz. E é isso que a gente representa a Federação do Agricultor do Paraná no município de Cascavel e no entorno, né? E aquele que precisar, nós estamos lá de portas abertas também para fazer um pouquinho daquilo que é a nossa obrigação. É a orientação em todos os fatores, principalmente na parte documental, que é o grande mote que a gente tem. Nós somos aqueles que são responsáveis pela parte documental, pela segurança, a parte documental e principalmente também pelo fomento que a gente faz. Mas em especial por essa parte documental que a gente tem e o treinamento, que eu acho que é a ferramenta maior, que é o conhecimento que a gente pode levar para frente. Dentro disso tudo é o que o escritório, que o Sindicato Rural tem. É isso aí. Muito bom. E pra você que ouviu esse episódio aqui meu com o seu Paulo, aqui meu xará, tenho certeza que você gostou desse podcast, então considere compartilhar com alguém que precisa conhecer um pouco mais dessa história do Paraná, aqui, de tudo que a gente conversou. O podcast ele cresce na medida em que você participa junto com a gente, então siga o podcast Raízes do Agro em seu agregador de podcast favorito e acompanhe também os episódios aqui no Agro Resenha Podcast. Siga o Grupo Piscin nas redes sociais, basta procurar lá por @Grupo Piscin no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube, e visite o site do Grupo Piscin também, o www.grupo
www.piscin.com.br. Dê uma olhadinha lá no blog que eles mantêm no site e entre em contato para saber mais sobre as soluções e tecnologias voltadas ao campo. Agora vamos dar uma visitada na feira aí, né? Vamos lá que tem muita coisa que 5 dias não dá pra ver tudo. Não dá pra ver tudo. Eu sempre me despeço aqui dos meus convidados, né, com uma frase de muita sabedoria, que é o seguinte: se chover não precisa molhar a horta, não. Vamos pra cima. Vamos pra cima. É isso aí. Vamos que vamos. Obrigado. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A.